Santo é o teu nome. Aleluia. Irmãos, o evangelho que Mateus escreveu, capítulo 3, verso 11. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Se assente adorando. Eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Hoje eu quero falar um pouco sobre batismo no Espírito Santo. Apesar de nós, quem está no discipulado, alguns já passaram por esta matéria sobre o Espírito Santo, mas nós queremos falar um pouco da experiência que nós temos ao sermos batizados no Espírito Santo de Deus. Porque há uma diferença entre batismo com Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. E hoje eu oro e peço que você tenha liberdade para que você adore a Deus e deixe fluir na tua vida a presença do Senhor. Então você não pode cessar de dar glória, de adorar aquele que vive e reina para todo sempre, porque Ele está aqui em nosso meio. Quando João, ele entra no cenário para anunciar acerca da vinda do Senhor, nós observamos que João, ele é o último profeta, João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Nós percebemos que entre Malaquias e o evangelho que Mateus escreve, há uma lacuna de 400 anos que Deus não falou com o seu povo. É um momento em que Deus deixou de operar dentro deste período e é conhecido entre nós como período interbíblico. Algumas bíblias antigas, ela tem 4 folhas entre Malaquias e Mateus, simbolizando cada folha 100 anos em que Deus deixou de falar com o seu povo. 400 anos depois, aparece quem? João Batista no deserto, anunciando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós abrimos em Lucas capítulo 1, verso 16 e verso 17, nós encontramos o anjo Gabriel, antes de João Batista nascer, já anunciando sobre a sua vida. E ele diz ao teu servo Zacarias, dizendo que João viria no espírito do poder de Elias. E o anjo Gabriel, ele faz menção de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos seus pais. O que o anjo está dizendo? Que João Batista viria com poderes personificados, o mesmo poder que Elias tinha quando se apresentou ao quadro de Israel. Então o anjo do Senhor, ele faz menção, o anjo Gabriel, ele faz menção das profecias contidas no livro de Malaquias. O próprio Jesus, ele faz também menção a respeito de João Batista, quando ele cita em Lucas capítulo 7, verso 24, ele diz: quem saíste a ver no deserto? Ele está se referindo à multidão, dizendo: a quem vós está indo ver no deserto? Será que é uma cana abalada pelo vento? Não. E ele disse: vocês saíram para ver um homem trajado de uma roupa delicada? E Jesus diz: também não, porque isso vocês podem ver entrando no palácio de Herodes. E ele diz: a
a quem saíste para ver? Um profeta? E Jesus disse, sim, este é um profeta, é aquele que está escrito, eis que vi um anjo diante de tua face, a qual prosperará diante de ti os teus caminhos. E agora Jesus então está fazendo também menção do livro profético de Malaquias, capítulo 3, verso 1, que a Bíblia diz assim, eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente o seu templo, o Senhor, a quem vem buscar. O próprio Jesus, além de citar sobre João Batista, cita também as profecias a respeito de João Batista, e aí Jesus ele traz um dado diferente. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. Jesus está declarando que todo homem nascido de mulher, aleluia, não houve um homem maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista era o último profeta do Antigo Testamento, e era ele que estava fazendo elo para uma nova história, para um novo propósito de Deus para a humanidade. O próprio João Batista, ele cita Isaías capítulo 40, verso 3, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitarei o ermo, a vereda do nosso Deus. O próprio João Batista, fazendo citação de si, ele também está citando uma profecia bíblica que se encontra no livro do profeta Isaías capítulo 40 e verso 3, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitarei o ermo, vereda do nosso Deus. Aleluia, a citação tão feita não só por João Batista, mas também pelo nosso próprio Jesus. Agora uma pergunta que fica, como João Batista, ele começa a batizar com água, como João Batista começa a proclamar e anunciar, aleluia, um tempo de arrependimento e um tempo de batismo nas águas. É muito interessante porque João Batista está contrariando a Torá, uma lei dada por Deus a próprio Moisés para que o povo de Israel seguisse as leis do Senhor. Quando os fariseus e os sacerdotes, os escribas, iam no deserto estar com João Batista, eles se escandalizavam, porque João Batista está trazendo uma mensagem com uma nova roupagem, uma mensagem que ninguém ainda tinha ouvido, que é batismo nas águas e batismo com arrependimento. E aí o interessante, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 6, diz assim, aleluia, uma voz clama, e alguém disse, o que hei de clamar? No capítulo 40, verso 3, eu mencionei que João era a voz do que clamava no deserto, e essa mesma voz, no versículo 6, está dizendo, clama, e ele está respondendo, o que hei de clamar? E é interessante, a palavra clamar aqui, vem do verbo do hebraico coré, que quer dizer proclamar, chamar, clamar, clamar em alta voz, anunciar em alta voz, clamar no sentido de gritar em alta voz, proclamar especialmente uma mensagem ou um anúncio importante, era o que João Batista estava dizendo, ou fazendo, e não só proclamando, mas convidando por um arauto, uma pessoa, chamando as pessoas para quê, pastor? Para um arrependimento e aleluia, e uma imersão sobre as águas. Então João Batista está clamando no deserto, e a voz está dizendo, antes de João começar o teu ministério, clama. E João Batista está dizendo, o que hei de clamar? E aí João Batista começa a fazer o quê? A pregar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem contrária, como eu disse, os fariseus e os sacerdotes, uma mensagem de arrependimento. E aí no capítulo 1, do verso 31 do evangelho que João escreve, João Batista está fazendo uma seguinte menção. E eu não o conhecia, João Batista está dizendo o seguinte, eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, ele está dizendo, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Agora no verso 33 ele destaca,
eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aqueles que virem descer o Espírito, sobre ele repousar, este é o que batizará no Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João está dizendo, eu faço menção novamente, Isaías 46, quando a voz disse: clama, e João está dizendo, o que hei de clamar? E aí Deus fala, clama um novo arrependimento, clama o batismo nas águas, clama porque virá um maior do que você. E João está dizendo, mas como hei de saber que é ele, porque eu não conheço esse Salvador? Como eu vou saber, como identificar? E aí Deus está dizendo, quando o Espírito Santo, quando tu vires o Espírito Santo descer sobre ele, é esse que vos batizará no Espírito Santo, calabrachandarás. E quando Jesus está sendo batizado nas águas, a Bíblia vai dizer que o céu se abre, a voz do Deus Todo-Poderoso dizendo: este é o meu filho, a qual tenho alabracergervácia. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba, e João Batista está anunciando: é este, o Filho de Deus, que virá batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Agora um dado interessante, o que é, pastor? Que Jesus não batizava com água. Jesus, ele cumpre aquilo que era justo. Ele menciona e descreve em Lucas e em Mateus, dizendo, é necessário, ele não está dizendo, é necessário que cumpra a lei, mas ele está dizendo, é necessário que seja justo, que eu seja batizado por ti, João. Só que o próprio Jesus não batizava. Evangelho que João escreve, capítulo 4, verso 1, está dizendo que Jesus batizava mais do que João Batista. Aí abre um parênteses no versículo 2, Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. Por que Jesus não batizava, pastor? Porque Jesus não veio batizar em água. O dever de batizar o homem e a mulher nas águas é meu e seu. Jesus veio batizar com o Espírito Santo. Calabraxergue elevasse. Aleluia. João Batista pregava o arrependimento no deserto. Batizava no Rio Jordão. Também batizava em Enom e Silom. Aleluia. Anunciou Jesus como o Cordeiro de Deus. Mas ele anunciou dizendo que este viria para batizar com o Espírito Santo. Ele disse, eu batizo com água, mas virá um mais poderoso e mais forte do que eu, esse batizará com o Espírito Santo. E ele está dizendo, com o Espírito Santo e com... Só que fogo aqui, irmãos, não é fogo do Espírito Santo. E nós não vamos entrar aqui neste detalhe. Porque quando João está anunciando, os fariseus chegam aonde ele está batizando. E ele está dizendo, olha, eu batizo com o Espírito, virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O texto e o contexto vai mencionar o fogo do juízo. Não é fogo do Espírito. Quando nós associamos o fogo como um símbolo do Espírito Santo, está certo. Porque um dos símbolos do Espírito Santo, além do azeite, além da pomba, além de outros, é o fogo. Mas nós não podemos associar este versículo ao Espírito Santo. Porque este versículo está falando de fogo do juízo. Aleluia. Então João Batista, ele foi uma voz no deserto, como Isaías 43. Foi um preparador, como Malaquias capítulo 3, verso 1. E foi aquele que viria com o poder de Elias. Ele veio com uma mensagem importante e poderosa, porque ele veio com uma mensagem diferente, com uma roupagem nova, para esta geração. Agora entenda, irmãos, porque eu quero destacar aqui, nós sabemos que o batismo nas águas, ele é importante para a confissão da nossa fé, para testemunharmos a todos aqueles que nos olham, que verdadeiramente fizemos uma aliança com Deus.
o batismo, ele é importantíssimo, porque primeiro ele foi anunciado por João. João batizou arrependimento nas águas. Jesus também, ele batizou, ele fez menção do batismo. Aleluia, e também foi batizado. Em Marcos capítulo 1, verso 9, vai dizer, naqueles dias veio Jesus de Nazaré a Galileia a ser batizado por João Batista. Então entenda, até Jesus ele foi batizado. Então é importante que eu e você, após confessarmos a Jesus como único e suficiente Salvador, descermos as águas. Para confirmar a nossa aliança e o nosso compromisso com Deus. Existem pessoas que já aceitaram Jesus, mas na hora de ser batizado não quis confirmar a tua aliança. Já teve jovens aqui que quando eu conversei, você quer ser batizado nas águas? Ele, não, eu não quero agora. Porque não estava certo da vida que estava tomando. Então o batismo vem para confirmar, de fato, aquilo que você já fez em declaração de arrependimento. E aí nós vimos Jesus sendo batizado. Nós vimos o Espírito Santo descer sobre ele. Aleluia. E nós começamos a ver, a partir de agora, não só Jesus, mas como os discípulos ensinando o batismo nas águas. Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus diz, portanto, ide, fazei discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16 diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Talvez você diga, pastor, se eu morrer sem um batismo, eu vou para o inferno. Não é desta forma. Porque se a data do teu batismo não chegou ainda, isso não tem nada a ver. Desde o momento em que você confessa a Cristo como único e suficiente Salvador, e no teu coração anseia em ser batizado nas águas, quando a trombeta tocar, Jesus vai te levar. Então nós vimos o batismo ordenado por Jesus, e o batismo também ordenado pela igreja primitiva. Então isso faz parte da nossa caminhada. Atos 2:38 disse, Pedro lhe respondeu, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus. Para quê? Para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Agora eu te digo, irmãos, o dom do Espírito não está necessariamente ligado ao descer as águas. Por quê? Jesus ele vai dizer, e a palavra, as Escrituras vai dizer, aleluia, que o dom do Espírito, ele vem, ou o Espírito Santo, ele vem quando confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então a Bíblia vai dizer que ao aceitarmos a Jesus, nós somos batizados com Espírito Santo. O que é isso, pastor? Ele vem morar dentro de nós. E não quer dizer que fomos batizados no Espírito Santo. Nós fomos batizados recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, desde o momento que confessamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer, não sabeis todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou, assim também andamos em novidade de vida. Então o batismo é para que eu e você andemos em novidade de vida. Aleluia! E aí o que Jesus faz em João capítulo 20, verso 22? Quando Jesus ele morre e ressuscita e se apresenta aos discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus sopra sobre eles. Sopra o que, pastor? O Espírito Santo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E aí Gálatas vai dizer, Paulo vai dizer o seguinte, se quiserem receber isso de vós, recebereis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé.
Paulo está dizendo que nós recebemos o Espírito pela pregação da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele começa a explicar em alguns textos dizendo que agora, ao recebermos o Espírito, viramos morada, templo do Espírito Santo. Ei, entenda uma coisa, uma vez que você confessou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você virou morada e templo do Espírito Santo. Há um Deus dentro de você. E eu sempre digo isso, antes de você fizer qualquer coisa, respeite o Deus que está dentro de você. Antes de você emprestar os seus ouvidos ao diabo, a sua boca, seus olhos e o seu coração, respeita o Deus que está dentro de você. Há um Deus dentro de você, porque Ele veio morar dentro de nós. Efésios 2:22 diz, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 vai dizer, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Romanos 8, 9 vai dizer, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não está nele. A Bíblia está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. 1 João capítulo 4, verso 13 está dizendo, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos e livres, temos bebido de um Espírito. Jesus, Ele veio para nos batizar no Espírito Santo. Agora, Atos capítulo 1 e verso 5, entenda, Jesus está dizendo, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. João capítulo 20, verso 22, Jesus está soprando o Espírito Santo neles. Eles já são templo, morada, e agora o Espírito Santo está morando neles. João Batista está dizendo, ele batizará com. João Batista está dizendo, ele batizará com o Espírito Santo. Jesus sopra o Espírito Santo. Mas agora ele está dizendo em Atos capítulo 5. Agora entenda, João batizou com água, agora eu vou batizar no. Não é com, agora eu vou batizar no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência que nós temos com Ele. Presta atenção, irmãos. O batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência que Deus nos dá com Deus. É uma porta que se abre para uma revelação mais profunda com Deus. Entenda isso. O batismo no Espírito Santo é uma porta que abre para uma experiência mais profunda com Deus. Lucas capítulo 11, verso 13, muitas das vezes eu fiz menção desta palavra, achando que Jesus está falando de dinheiro, achando que Jesus está falando de bens financeiros. Ele está dizendo, pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Jesus não está dizendo de bênçãos materiais. Jesus está dizendo, olha, vós sendo os maus, dá boas dádivas aos filhos, o Pai vos dará o Espírito Santo àquele que pedir. Vai dar muito mais além daquilo que nós precisamos, que é a dádiva do Espírito Santo. Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 3, verso 5, o seguinte, aquele pois que vos dá o Espírito é o que opera maravilha entre vós.
e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo que o Espírito que está em nós, ele opera maravilhas. Então esse Espírito é um Espírito de poder. É um Espírito que vem para operar maravilhas, tanto na minha como na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga, pastor, se eu já tenho o Espírito Santo, o que devo fazer? Porque o batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência. Jesus está dizendo em Atos capítulo 1, verso 8, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas eles já tinham o Espírito Santo dentro deles. Porque Jesus já havia soprado sobre eles em João 20, 22. Mas ele está dizendo, fica aí, porque vai vir uma segunda experiência, uma experiência sobrenatural, que é o poder do Espírito Santo, que será agora manifestado dentro de vós. Quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, nós falamos da evidência de línguas, e é uma grande verdade. Dificilmente, irmãos, e raramente, os outros dons espirituais é ativado antes da língua. Porque a língua é o dom de edificação própria. E é através deste dom que as maravilhas do Espírito Santo começam a operar. Então Jesus está dizendo em Lucas 11, 12, que se você pedir, o Pai vos dará como dádiva. E aí não vamos entrar nesse detalhe de dom e dádiva, mas Jesus está dizendo, o Pai vos dará como dádiva. Então entendemos a importância do Espírito Santo entre nós. Porque Jesus não permitiu que os discípulos fizessem nada se não contestasse a maravilha do teu poder. Se eles não experimentassem o poder do Espírito Santo. Jesus disse, vocês não vão fazer nada. Vocês não vão tocar um violão, vocês não vão tocar um teclado, vocês não vão bater uma bateria, vocês não vão evangelizar, vocês não vão proclamar, vocês não vão sair andando pela rua fazendo nada. Não faça nada enquanto não experimentar o poder do Espírito Santo dentro de vós. E muita gente está, infelizmente, irmãos, deixando de buscar o que é mais essencial na nossa cultura, que é o Espírito Santo e as suas maravilhas. Talvez você olhe para mim e diga, pastor, eu estou fraco, eu não consigo me libertar, eu não consigo mudar de vida. É porque você não busca as maravilhas do Espírito Santo dentro de você. Porque você não sai do mundo, porque o mundo não saiu de você. Agora quer sair do mundo, deixa o Espírito Santo crescer em você. Aleluia. A cultura, irmãos, ela é interessante, seja de um país, seja de qualquer lugar. Você chega em Portugal, tem a cultura portuguesa. Querendo ou não, ela vai entrando. Daqui a pouco você está falando pá. Você vai para os Estados Unidos, né? Você se pega pela cultura americana. Ela influencia muito o mundo. Nós, brasileiros, fomos influenciados pela cultura portuguesa, não tem como fugir disso. Tanto é que as ruas do Brasil, muitas fazem referência a Portugal. Agora os Estados Unidos estão influenciando na cultura brasileira. Você vê o McDonald's, você vê a Apple,
Empresas que entraram no Brasil estão influenciando a cultura brasileira. Barra da Tijuca é praticamente uma parte dos Estados Unidos, que tem até lá a estátua lá da Liberdade. Na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes. Não entendi, pastor. Vê se você consegue entender. Não somos daqui. Nós somos cidadão do céu. E o que tem que influenciar na tua vida é a cultura do céu. E quando você deixa a cultura celestial influenciar a tua alma, você será um crente cheio do poder do Espírito Santo. O problema é que você permite a cultura mundana influenciar a tua vida. Nós estamos dizendo que não somos daqui, e é a cultura celestial que tem que influenciar a tua vida. Se você xingava, não xinga mais. Se você bebia, não bebe mais. Se você dançava no mundo, você não dança mais. Agora tu dança no poder do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque a cultura celestial é ela que influencia a minha e a tua vida. Oh, aleluia. Só que quando Jesus batiza e mergulha na água, você não sai mais. Você não sai mais para se secar. Pelo contrário, você é imergido e vai até o profundo. Até onde Jesus, Ele vai te levando no profundo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você vai mergulhando, vai mergulhando, vai mergulhando. E Jesus vai fazendo o quê? Vai te levando mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo. E quanto você mais quer, Ele vai te levando aonde, pastor? Mais profundo, mais profundo, mais profundo do oceano do Espírito. Pode se assentar adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Oh, lebará, sergue, elevar-se a calabarauax. Ei, querido, Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele quer te imergir no fogo. Ele quer te imergir no oceano do Espírito para que você tenha uma experiência mais profunda com Ele. Aleluia. Ficamos na ideia, eu quero mais dele, não é ele que quer mais de você. O batismo no Espírito Santo é uma porta que abre ao que, pastor? Ao espiritual. É um portal, irmãos, de uma profundidade que você tem que ter com Deus, que você vai ter com Deus. Jesus não veio anunciar o batismo no Espírito Santo em vão. Jesus não veio anunciar o batismo como uma coisa supérflua. Mas Ele está dizendo, é necessário. E eu digo, avivamento é questão de sobrevivência. Ou você mergulha no oceano do Espírito, ou você não sai do mundo. Ou você mergulha naquilo que Deus quer, ou você vai ficar com a vida meia boca, um pé no mundo e um pé na igreja. Jesus te quer por completo. Jesus quer que você conheça a profundidade do Espírito Santo. Oh, Jesus. Aleluia. Eu sinto a glória dele aqui. É uma questão de entrega tua. É uma questão de renúncia tua e de querer. Ele está dizendo, e quando vem o batismo, pastor, não sei. Existem várias formas de Jesus batizar. Uma é agora, vindo a língua repartida como de fogo. A outra é o impondo as mãos em alguém. Ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus quer te levar à profundidade da riqueza de Deus. Por isso João está dizendo, eu só batizo com água. Mas ele vai te emergir numa profundidade
porque só Ele tem poder de batizar no Espírito Santo. Só Ele tem poder de te emergir lá embaixo e te levar na profundidade, na riqueza e na sabedoria de Deus.